No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas, sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem, quantos estão felizes de estar nessa casa, diga glória a Deus. A presença do Senhor está em nosso meio. Aproveitando que estão sobre os pés, abra sua Bíblia no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 8. 9, ao versículo de número 19, porque eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, versículo de número 9, ao versículo de número 19, quem achou, diga graças a Deus. A palavra nos diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino
e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz atrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingindo com um cinto de ouro no seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés como bronze polido, como se queimassem uma fornalha. E a sua voz como um som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilhava em sua força. E quando eu vi, caí morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive e estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve essas coisas que tu tem visto, as que são e as que hão de acontecer. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Tome o seu assento nessa tarde. O meu coração é rendido em alegria, em gratidão ao meu Deus. E eu preciso expressar essa gratidão, louvar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E quero aqui nessa tarde agradecer primeiramente ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar nesse lugar, de poder estar nesse altar, e é um privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente aqui desta cidade de Camboriú, também dos Gideões Missionários, pastor Zilmar Melquides Miguel, juntamente com a sua esposa, a irmã Maria Inês, que nos franqueia essa oportunidade nessa tarde. Pastor, o meu coração é rendido em gratidão ao Senhor. Louva a Deus pela sua vida. Tivemos um pequeno tempo sendo pastoreado pelo Senhor ali no sudoeste do Paraná, e sabemos quanto o Senhor é um homem de Deus. Obrigado, pastor. Da mesma forma, eu também falo e cito aqui o vice-presidente, pastor Adriano Melo. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. O senhor é uma referência para o nosso ministério. E também os demais membros da diretoria dos Gideões, e também pastor Jairo, que também está na frente desse trabalho. Quero louvar a Deus, engrandecer, porque o Senhor Ele é fiel. Quero louvar a Deus pela vida da minha liderança, do nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, pastor Sérgio, pastor Ezequiel, que são os nossos líderes espirituais, e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor na cidade de Francisco Beltrão, pastor Josimei, pastora Deise, que estão ali intercedendo toda a igreja e todo o sudoeste do Paraná, a qual tem 46 municípios, ali dirigido pela Convenção Catarinense, a CIADESCP, também que compõe o sudoeste do Paraná. Que Deus abençoe, uma honra estar representando esse tão amado sudoeste do Paraná. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui, essa princesa que Deus me deu, essa mulher de Deus. Pensa numa mulher de oração, igreja, está aqui. Muitas das vezes a gente chega no lugar, os irmãos pedem, ela canta. Eu falo, não, ela ora, aleluia.
uma intercessora, uma mulher de Deus, que Deus deu. Feliz, amor, de poder ter você aqui comigo. E quero também agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Moisés Miranda, que está aqui, pastor presidente Elinho Otacílio Costa, pastora Catiane. Tive o prazer de trabalhar com o pastor Moisés, ali no oeste de Santa Catarina, de ser pastoreado, e hoje é coordenador da 5ª região. Um privilégio, pastor, ter vocês aqui. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui. Cito também aqui meus companheiros, pastor Darlan, pastor Júlio, representando todos os pregadores. Que Deus abençoe a vida de todos. Também missionária irmã Rosíris, missionária irmã Cici, que estão aqui nos acompanhando, nossas amigas intercessoras. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa tarde que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com alguém que está aqui. Tem uma glória de Deus já sobre esta casa, sobre esse altar. E aquele que tiver com o coração conectado no céu, vai receber algo do céu nessa tarde. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga, eu quero. Louvar a Deus também pela vida do pastor Eliezer e pastor Andresa, que são nossos intercessores da igreja ADSA, que Deus possa abençoar. A palavra lida fala sobre um homem conhecido nas Escrituras, sobre o apóstolo que carrega o título como apóstolo do amor. Falar sobre João, você lembra de falar sobre o símbolo que ele carregava. Mas quando você começa a ver a história, e você começa a entender a história e a biografia da vida de João, você vê que esse homem não era o apóstolo do amor. Por quê, pregador? Lucas 9, no versículo 51, vai dizer a Bíblia que o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para 3 discípulos. Todos sabem que Jesus tinha um grupo de discípulos e esses eram 12 discípulos. Mas existia 3 que eram mais próximos de Jesus. Eu não estou falando que Jesus tinha alguns preferidos, é que tinha 3 que sempre estavam mais próximos de Jesus. Quem era esse? Pedro, Tiago e João. E você estando mais próximo de Jesus e estando à disposição de Jesus, é claro que quando ele precisar de alguém, é aquele que está mais perto que ele vai precisar dar uma ordem. E você sabe, querido, que no nosso meio também é assim. Somos rodeados de muitos, mas você sempre pode contar com Pedro, com Tiago e com João. Aleluia. Quer ver? Oração 6 horas da manhã na igreja. Quem está lá? Pedro, Tiago e João. Tem um mutirão aqui na igreja para nós fazer. Quem está lá? Pedro, Tiago e João. Mas eu tenho uma notícia boa para o Pedro e para o Tiago que está aqui nessa tarde. Quando Jesus precisar de algo, ele também vai estar prioridade para você. A história vai dizer que Jesus dá uma ordem, dá um destino para eles. E a destino era Jerusalém. Mas eles param numa cidade chamada Samaria, pastor Zilmar. E quando fala em Samaria, tu já lembra, pastora Maria Inês, daquela rixa que tinha dos judeus com os samaritanos. Melhor, os samaritanos com os judeus. E vai dizer a história que eles foram mal recebidos naquele lugar porque pegaram a rota errada. E sempre é um perigo quando o crente, aquele que recebe um destino da parte do Senhor, pegar uma rota errada. A história diz que eles chegam em Samaria. Quando eles param em Samaria, que não era a rota que Jesus tinha dado para eles, eles não foram recebidos como a gente foi recebido aqui no congresso. A forma que eles foram recebidos foi uma forma brusca, foi uma forma até indesejável daqueles discípulos. Mas você sabe que quando Jesus ele dá um caminho e ele dá um destino para alguém, ele também guarda esse alguém. A história diz que os samaritanos começam a tratar mal os judeus que ali pararam. E eles ficam nervosos, e João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele reveste aquele grupo de samaritanos com uma palavra. Certa vez teve um homem que mandou e pediu fogo do céu e matou 450 profetas de Baal. Se nós pedimos fogo do céu, ele também mandará fogo para matar vocês. Mal e mal sabia João que aquele que deu o destino
Senhor é aquele que cuida da rota também, aleluias. Ele não sabia que Jesus estava por trás deles, acompanhando o caminho e o destino que ele estava. Jesus coloca a mão direita no ombro de João e diz: João, eu preciso deixar um ensinamento para você. Tu anda comigo, tu tá comigo, tu dorme comigo e você acampa comigo e você está desejando morte para o próximo. João, o Filho do Homem veio para dar vida, e vida com abundância para todos aquele que nele crê. Esse João, ele é convidado a andar com Jesus. E o andar com Jesus é diferente. O andar com Jesus, a pessoa se torna diferente. A veste dele é diferente. Oh glória! A rede social dele é diferente. A Bíblia diz que uma das coisas que vai deixar o rosto do crente feliz é a pureza do coração. Quando você está com Jesus, deixa eu liberar uma palavra de Deus. As pessoas que estão ao teu lado vê você andar com Jesus. Agora ele vai é convidado a andar com Jesus. João poderia muito bem, pastor Júlio, dizer: Pedro e Tiago também estavam comigo e também reverteram palavras para eles. Mas João aceitou o processo. E só quem aceita o processo de caminhar e de ser discipulado pela mão do oleiro, oh glórias, só esse pode ter revelações profundas e divinas. Obra missionária, conscientização missionária do que ouvimos hoje pela manhã. A palavra que ouvimos ontem pelo nosso presidente, falando sobre o inferno, que há muito tempo não ouvíamos, ela precisa voltar a ser ministrada e pregada. A história da igreja, nós estamos aqui em um evento missionário, e eu acredito, pastor Zilmar, que a maior intenção desse evento, não é um evento para promover alguém, mas é para promover a obra do Senhor e a conscientização missionária. Quando de manhã estávamos aqui ouvindo o missionário ministrar aqui em lágrimas, um homem que carrega a experiência, eu lembrei-me da história da igreja. E se estamos sentados aqui hoje, nós estamos aqui por causa da história da igreja. Eu não sou merecedor de estar ministrando aqui nesse altar. Você não é merecedor de estar sentado aí, todo bonito aí, debaixo do ar-condicionado, num templo lindo disso. Mas teve alguém que pagou o preço para a gente estar aqui. A história da igreja inicia-se em Roma. E falar sobre as lideranças romanas, é poucos que têm coragem. Eu gostaria de falar apenas de 3 reis imperadores que teve lá. A história vai dizer sobre um dos governadores, imperadores de Roma, a qual foi um homem chamado governador, imperador Nero. Esse homem assume um governo chamado governo de Roma. E a principal missão da igreja romana era apenas uma. Qual? Parar o crescimento da obra do Senhor que havia crescendo. Quando você começa a estudar, você não vê que não era apenas um ódio gratuito que eles tinham daquelas pessoas, mas eles viam que eles estavam perdendo a centralização do poder. A forma deles absolver o poder era totalmente absoluta, totalmente autocrática, em atuar como comandante do exército. Mas tinha um povo que estava crescendo debaixo de uma promessa liberada da boca do próprio Cristo, que era o povo que serve ao Senhor Jesus, que estava debaixo de uma palavra que eu vim pregar hoje aqui em Camboriú, oh glórias, que o próprio Jesus disse em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Você não entendeu? Vou dizer de novo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Quem manda na igreja sou eu.
Quem faz a igreja sou eu. O que ele estava querendo dizer? Eu sou o dono da igreja. Não é homens que mandam na igreja. Não é sistema que manda na igreja, querido. Não é grupo de empresário que manda na igreja. Quem manda na igreja é o dono da obra, e ele está aqui nessa tarde. E quando o dono manda, ele diz: eu faço, eu cuido, eu dou, e eu também patrocínio, porque sou eu que estou edificando a minha igreja. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Esse povo não sabia que estavam debaixo de uma palavra, pastor Jairo. Qual? Eu vou edificar a minha igreja. E quando eu falo eu vou edificar, eu vou dar o crescimento também. Muitos olharam e até acharam: acabou Gideões missionários. Hoje os Gideões está aqui para dizer para o mundo todo: a chama está acesa. O inferno até achou que ia parar, mas eu estou vendo centenas de pessoas aqui hoje, pessoas que vieram do Brasil inteiro para adorar a Deus, para dizer: quem manda na igreja é o dono, e quem patrocina a minha vinda aqui é o dono. É Ele que cuida, é Ele que governa, e é por Ele que eu estou aqui nessa tarde. Mas esse poder começou a crescer para poder parar a igreja. Um homem chamado Nero, ele assume o governo romano com um propósito: parar a igreja. Esse homem vai simular um incêndio numa praça pública e vai colocar nas costas do povo crente, dizendo que foi o povo crente que incendiou a praça. Vai dizer a história que logo passou o tempo, o seu governo foi reprovado pelos romanos. Porque deixa eu dizer algo para você: nada fica impune diante dos olhos do Senhor. Você não entendeu, senão você levantava a mão para dar glória. Nada fica impune diante dos olhos do Senhor. Podem até tentar fazer calúnia contra o povo de Deus. Pode até olhar para você, até fazer a tal da fake news que existe aí. Mas deixa eu dizer para você: se tem uma coisa que anda com Deus, é o tempo e a verdade. E o tempo e a verdade é o Espírito Santo de Deus que traz para nós. Oh, glória! O que aconteceu, pregador? O homem teve o governo rejeitado, teve que se enforcar numa praça pública. Mas o governo do mal não para aí. A Bíblia vai dizer, melhor, a história vai dizer, que no ano 69, 79, outro imperador assume. Qual esse? Flávio Tito Vespasiano. E todo governo ele assume com um propósito. Cada governo tem o seu plano de trabalho. Cada governo tem a sua forma de governar. Esse assume com um propósito diferente. Assume como um novo historiador naquele lugar. A história vai dizer que ele resgata as construções e os valores morais de Roma. Mas esse homem, esse romano, esse imperador, esse homem mau, ele também traz para nós o título como foi um homem que teve no seu governo o plano de fazer um lugar chamado como Coliseu de Roma. Coliseu de Roma é um dos lugares hoje mais visitados do mundo. Mas também a história, a pastora Edmilton vai dizer para nós que esse Coliseu foi o palco aonde foi o maior massacre da história da igreja. Muitos viajam o mundo para ir lá e deixar o seu dinheiro lá para visitar o lugar aonde muitos homens e mulheres perderam a vida por causa do evangelho. A história vai dizer que ele constrói um coliseu com aproximadamente 80 mil lugares. E ele demora um tempo para construir. Para você que não sabe dessa história, para você entender, sabe quem construiu esse coliseu? O projeto foi deles, mas os escravos foram nós, os descendentes judeus, aqueles que acreditavam na bandeira da salvação e no nome de Jesus Cristo.
Aqueles homens não prestavam nada mais, nada menos para apenas trabalhar como escravos naquele lugar. E a história vai dizer que eles começam a construir aquele coliseu. Homens e mulheres, crianças, trabalham escravos. E a história diz que todo aquilo que é feito, tudo aquilo que é planejado tem a data da inauguração. E na data da inauguração, vai dizer que eles pegam todos os judeus, todos os crentes, todos aqueles que serviam o Senhor, e eles fazem uma proposta. Qual a proposta, pregador? A proposta era só uma. Chegou a hora de você negar esse tal de Jesus que você serve, ou senão vocês serão levados para dentro do Coliseu e vocês serão soltos diante de leões ferais. Homens, mulheres, crianças. Não adiantou, nenhum escapava. E a proposta era essa: nega esse Jesus e morre. Para de querer fazer crescer o cristianismo, porque aqui não vai dar certo. E a história vai dizer que os leões ferais que estavam presos seriam soltos dentro do arraial, dentro do Coliseu. E eu vou contar para você, eu tentei, e eu fui estudar, e eu tentei achar se algum historiador passava para nós alguma coisa, se teve algum crente, pastor Zilmar, que quis renunciar à sua aliança com o Senhor. Mas a história diz que nem um homem, nem uma mulher, nem uma criança negou a sua aliança que tinha com o Cristo Salvador. Aí a gente vem na igreja e a gente canta um hino, aquele hino que é conhecido: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para levar o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Dá para melhorar? Eu sou a semente. Oh! Parece que as irmãs estão cantando mais alto. Me ajuda de novo. Eu sou a semente do sangue. Eu sou. Você está cantando que você é uma semente do sangue. Se você entendesse que você estava cantando, você estava dando glória agora. Se tu entendesse que você estava cantando, o teu culto estava diferente nessa tarde. Deixa eu melhorar para você entender, para você dar glória. Não era para você estar aqui, mas você é uma semente do sangue de alguém que sofreu, de você estar aqui. Tem um que entendeu lá atrás, vou dizer de novo. Não era para você estar em Camboriú hoje, mas você é uma semente do sangue. Teve alguém que foi maltratado, teve alguém que foi preso, teve alguém que foi açoitado, pastor Júlio, teve alguém que foi batido, só para você vir nessa tarde, para levantar tua mão e dar glória. Só para você vir nos Gideões e dizer: eu vim aqui para servir ao Senhor, eu vim aqui para ver a obra missionária. Deixa eu dizer para você, tu tá tudo bonitinho, irmã, tu tá tudo maquiada, o vestido é caro, o sapato é bonito, mas se você não dá glória, não adianta nada. Só a semente do sangue que está aqui nessa tarde, deixa eu ver. Se você é a semente do sangue, levanta a tua mão para o céu, 30 segundos de adoração para Ele. Eu estou sentindo uma graça de Deus nesse altar. Urabacachuribicandaraia. Sabe por que temos culto frio por aí, pastora Maria Inês? Porque tem gente que não entende a história da igreja. Sabe por que o pregador tem que suar por aí, pastor Dalan? Porque tem gente que não entende a história da igreja. Porque se entendesse a história, entende que púlpito não é palco. Entende que plateia é lugar de adoração. Entende que aqui é lugar de viver a obra do Senhor e adorar o nome dEle.
Eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu estou sentindo uma ação do Espírito Santo no meio do pavilhão nessa tarde. Quando o pastor Ronaldo disse nessa manhã que a igreja está ferida, está doente, é verdade. Tem lugar que você vai por aí, que quando você olha para trás, o pastor da igreja está escorado e está dormindo na hora da pregação. Deixa eu dizer para você nessa tarde, o Espírito Santo de Deus está descendo nesta casa. Oh glória, eu estou sentindo a graça. Só para dizer, eu trouxe vidas nessa tarde para ativar a chama missionária de novo. Eu vou acender a chama missionária, diz o Senhor, nessa tarde de novo. Oh glória, eu vou deixar você adorar por 30 segundos nessa tarde. Quem é semente do sangue está entendendo nessa tarde. Quem é semente do sangue está entendendo. Eu estou aqui para adorar, estou aqui para louvar. Nem era para estar aqui, mas eu estou aqui. Sabe o que é o problema? É que a gente canta sem conhecer, missionário Ivonete. Sabe o que é? A gente fala sem saber. Porque se soubesse da história e soubesse do preço que foi pagado, não existia culto gelado por aí. Não precisava chamar o pregador não sei da onde para vir trazer uma palavra para encher a igreja, não. Só quem entende o mistério da obra, ele adora, ele cultua. Não importa se vai cantar, ele está dentro. Não importa se vai pregar, ele está lá. Não importa do jeito que está, ele está dentro. Por quê? Porque eu estou pelo plano. Que plano? É o plano do Evangelho. É o plano que Jesus deixou para nós. É o plano de pregar a palavra a toda criatura. É o plano de pregar a obra missionária até os confins da terra. Uraia serebecandaraia. 10.000 homens e mulheres foram mortos por causa do amor a Jesus Cristo. Aí a gente vê uma turma por aí dizendo que sofre bullying por ser crente. A gente vê uma turma por aí que tem vergonha de mostrar a Bíblia de crente. Tu vê uma classe de pessoas na faculdade que depois de 6 meses que eles se conhecem, eles dizem: ah, tu é crente? Ah, então a paz do Senhor, eu também sou crente. Tem vergonha de dizer que serve ao Senhor. É porque não conhece a história da igreja. Porque se conhecesse era diferente. E o Evangelho parou? Não. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sai esse homem chamado Vespasiano, assume um novo homem, Tito Flávio Domiciano, com um novo propósito. Qual? Vamos parar quem fabrica crente. O plano da igreja foi essa: matamos crente, agora vamos matar quem fabrica crente. Quando eu vejo os missionários que estão aqui nessa tarde ouvindo a palavra do Senhor, vocês são pessoas que fabricam crentes. Ninguém tem coragem de ir aonde esses homens vão. Ninguém tem coragem de fazer o que eles fazem. De andar, quantas horas de barco, Ivonete? 14 horas para ir numa selva de criança, pastor Zilmar, como a gente foi lá. Andando quase 14 horas em cima de um barco. Pular em cima de um caminhão e andar quase 80 quilômetros para ver criancinhas pequenas dizendo: chegou os homens de Deus para trazer uma palavra. A força do inferno é contra eles. A força do inferno é parar quem fabrica.
Aonde que começou isso, pregador? Começou na história da igreja. Matamos membro, matamos a igreja, agora vamos matar os discípulos. Chama os soldados romanos, seus comandantes, e ele dá um plano. Enquanto não matarem todos, vocês não podem voltar para o acampamento. Uma ordem dada para um soldado romano era uma ordem feita. A Bíblia vai dizer, Daniel, Samuel, que eles recebem essa ordem para matar aqueles homens. E eles vão atrás. E qual era o plano? Matar os discípulos. Missionária Márcia, pasme a senhora, sabe qual foi o primeiro discípulo que eles acharam? O homem que queria estar mais perto de Jesus. Quem? Já falaram aí. Tem gente que está ligado, Pedro. Esse homem, ele tinha uma identidade com a obra do Senhor. Podem até chamar ele de estourado, pastor Darlan, mas se tem uma coisa que é a qualidade dele, que era um discípulo verdadeiro. A história vai dizer que Pedro foi o primeiro que foi achado. E a proposta era essa, qual? Nega esse teu Jesus e morre. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Foi essa: se me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo, porque só tem um que merece morrer de cabeça para cima. Você não entendeu o que eu quis dizer. Pedro diz, pode tirar minha vida, não tem problema, mas ninguém tira o mérito da cruz, que só um morreu crucificado de cabeça para cima. Pedro crucificado com cabeça para baixo. Andei, irmão, de Pedro crucificado e colocado como um X na cruz. Mateus ferido por uma espada, Tiago maior decapitado em Jerusalém, Tiago menor apedrejado até a morte, Bartolomeu enforcado, colocado dentro de um saco e jogado no mar, Felipe apedrejado na cidade de Herópolis, Tomé enquanto orava morreu, Simão morreu massacrado, Judas Tadeu morreu violentado. Você não cantou, mas eu disse de 10. Jesus tinha quantos? Quantos Jesus tinha? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, Jesus tinha 12. Mas você falou de 10. Eu falei de 10. Um se matou sozinho, Judas. E o Judas não precisa fazer nada para ele. O Judas se morre sozinho. Eu vou dizer de novo, não precisa arrebatar Judas, não precisa rebater Judas, não precisa confrontar Judas. Judas pode deixar a corda para ele que ele se enforca sozinho. Mas pregador, você falou de 11, está faltando um. Quem é esse? Está faltando um. Quem é esse? João. Agora o apóstolo do amor. A história vai dizer que João estava numa ilha, melhor, num lugar chamado Éfeso. Pastor Lucier, pastoreando a igreja instituída pelo missionário Paulo. João agora, pastor Zilmar, ele é aquele pastor que tinha o símbolo do amor. E me permita aqui, Maria Inês, porque eu conheço a senhora e vou dizer isso com propriedade. A senhora carrega esse dom, o dom do amor. Me lembro quando a senhora saía pelos bancos da igreja de Francisco Beltrão, cumprimentando irmão por irmão, abraçando. E uma daquela vez eu recebi um abraço da senhora, e a senhora nem sabe disso. Quem carrega o dom do amor é diferente. Só de olhar para ele, tu vê a graça do Espírito Santo na vida dele. Agora João de cabecinha branca, pastoreando a igreja em Éfeso, cuidando das irmãs do ciclo de oração, cuidando das criancinhas, cuidando das viúvas. João pastoreava a igreja com o maior símbolo de um pastor, Moisés, o símbolo do amor. Eu sempre digo, pastor Júlio, que pastor não precisa ser pregador. Tem muito pastor por aí que quer ser até pregador, mas não precisa. Pastor precisa só ter amor pelas ovelhas.
Pastor não precisa estar atrás de uma mesa, igual foi falado hoje, para dizer que a igreja é uma empresa. Pode até ter CNPJ, mas a igreja não é uma empresa. A igreja é a casa da misericórdia. Tem igreja por aí, tem pastor por aí que ele fica só atrás da mesa, fazendo acertos, trazendo político para cima e vendendo a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: pastor de verdade é pastor que carrega a ovelha no ombro e tem cheiro de ovelha. Urabacachuribicandaraia. Pastor para mim é isso. Pastor não precisa ter graduação. Pastor não necessita, é bom que se tem. Mas tem um público por aí dizendo que pastor tem que ter todos esses currículos. Pastor precisa ter o dom do amor e cuidar das ovelhinhas de Jesus Cristo. É diferente de muitos que tem por aí. Pastor que não visita. Quem dirá se importar com a vida do membro? Mas louva a Deus, porque na cidade de Camboriú tem um casal que ama a obra missionária e ama as ovelhas do Senhor. João, o símbolo do amor. A história vai dizer que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso e a proposta chega para ele. Acharam ele, bateram na igreja em Éfeso. E a história vai dizer que eles fazem a proposta para João. João, nega esse teu Senhor e morre. Mas João vai dar uma resposta para aqueles soldados. Eu tenho uma aliança com aquele que me chamou. Quando você vê alguém que tem uma aliança no seu dedo, você já vê que essa pessoa tem compromisso. João, ele tinha uma aliança que não era com homens, era com aquele que investiu nele. João estava pastoreando a igreja em Éfeso. E João traz para nós uma realidade diferente do reino. Para muitos nos dias de hoje, achando que o reino muitas das vezes é palco, é visibilidade, é seguidores. João, ele vem trazer para nós a identidade de um pastor missionário. Quando olhamos para João, nós vemos o oposto. Ele tinha algo que está faltando para muitos. Ele tinha uma aliança com aquele que chamou ele. Agora João recebe a proposta e vai dizer a história que ele responde logo: eu não vou romper a minha aliança. O senhor sabe por que esses missionários chegaram hoje aqui? Porque eles não têm uma aliança com o pastor Zilmar, com os Gideões também. Eles têm uma aliança com o dono da obra. Só permanece firme quem tem aliança. E o poder da aliança faz até livrar da morte, se for preciso. Segundo Eusébio Cesário, um grande historiador, vai dizer que João, ele é levado prisioneiro para uma ilha chamada Patmos. A ilha chamada Patmos, um lugar rochoso, um lugar de difícil acesso. E segundo a história romana, vai dizer que aquele que era prisioneiro não andava de qualquer forma. Uma das coisas que faziam com o prisioneiro, primeiro era prendê-lo, segundo era agredi-lo. E segundo esse historiador, vai dizer que João, ele anda 100 quilômetros da cidade de Éfeso até a cidade de Patmos, a ilha de Patmos, preso, sendo maltratado, só porque tinha uma aliança com o Senhor. Você acabou de ler no capítulo 1, versículo 9, que João foi levado à ilha de Patmos, por causa do quê? Por causa da perseguição do evangelho que ele pregava. Deixa eu dizer uma palavra para você: se você prega e você não é confrontado, e se você prega e não é afrontado, tem alguma coisa errada. Porque aquele que decide pregar, aquele que decide viver,
Satanás se levanta, o mundo se levanta, tenta parar, tenta travar, tenta fazer de tudo, mas deixa eu liberar uma palavra. Assim como na vida de João, Patmos não parou, Patmos também não vai te parar, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus nessa casa. João vai preso, andando 5 quilômetros, segundo o historiador Eusébio. Imaginou João, sabendo que ia morrer, sabendo que ia perder sua vida, mas mesmo assim não negou o nome do Senhor Jesus. Eu imagino João indo cantando, louvando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temer. Vai, é grato servir a Jesus. Se é verdade que você está cantando, levanta a tua mão para o céu. Diz: se Cristo comigo. Dá para melhorar. Vamos fazer de novo, vai. Se Cristo comigo vai. Olha o missionário no campo, missionário cantando. Às vezes é assim, Cardilha, de baixo, em cima daquela moto, a lágrima descendo, mas o Espírito com a aliança do Senhor. Urabacaxandaraia. Diz: é grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo como. Eu acho que nós vamos cantar mais uma vez. Os cantores aqui é Daniel e Samuel, mas a igreja é adoradora. Vai lá. Se Cristo comigo vai. Se é verdade que você está cantando, levanta a tua mão para o céu. Urabacaxandarabacandaraia. Jesus está renovando a chama missionária no coração de muitos aqui nessa tarde. Às vezes é difícil, mas a mão dele está te guardando. Vai e levar a cruz. Termino nessa tarde dizendo que o poder da aliança não fez João se perder no meio do caminho. O poder da aliança não fez João retroceder. O poder da aliança não fez João parar. Deixa eu dizer para você, o único que pode te dar ordem para parar é o dono da aliança, te diz o Senhor nessa tarde. Chegou cansado, chegou precisando de uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus. Você não vai parar, diz o Senhor para você nessa tarde. Estão tentando parar, pastor. Estão até falando mal de mim por aí. Eles não têm força, eles não têm poder, porque o dono da aliança, quando ele quer fazer na vida de alguém, ele não pede para ninguém, ele faz. Urabacaxandarabacandaraia. Tem uma glória de Deus aqui nesta casa. Eu estou vendo lágrimas aqui nessa tarde. Tu chegou no Camboriú dizendo: eu preciso uma palavra para a minha alma. E a palavra é: você não vai parar, Ele vai te dar força nesses dias. Quantas vezes, pastor Gilmar, eu e minha esposa viemos aqui para dizer: vamos lá para receber palavra, e voltávamos para nossa casa ativados pela força do Espírito Santo de Deus. E agora esse te fala para você: você não vai parar. Tu veio buscar força, veio buscar poder, veio buscar graça, e o Espírito Santo de Deus está me autorizando a dizer: eu vou surpreender a vida de crente nesse lugar por esses dias. João é jogado na ilha.
dentro de um caldeirão de óleo. O óleo era fervendo. Segundo o historiador Eusébio, diz que dentro dessa ilha de Patmos tinha um tacho, conhecido como um tacho de azeite. E agora eles pegam João e colocam aquele homem missionário, aquele pastor, dentro daquele tacho de azeite. E quando João é jogado dentro daquele tacho de azeite, os soldados romanos viram as costas e disse: acabamos com a igreja, acabamos com o plano do cristianismo na igreja. Mas eu venho aqui para dizer para você que a matemática do inferno nunca vai ser a matemática do céu. Enquanto os soldados romanos dizem: acabou, agora já era, o último que precisava morrer, morreu, nós vamos voltar. O Senhor, Ele aciona os céus em favor da vida de um homem que tinha uma aliança com Ele. João não consegue ficar de pé, porque o seu corpo começa a se decompor dos seus ossos. E segundo a história diz que ele cai de joelhos. E se tem uma posição, oh glória, tem gente que entendeu, não precisou nem falar. Quem é espiritual já está entendendo. Se tem uma posição que aciona o céu, é quando um crente que tem aliança com o Senhor fecha a porta do quarto, dobra os seus joelhos e começa a falar com aquele que pode. Para ouvir a voz daquele que pode, não precisa colocar o nome na live profética. Quer ouvir a voz de Deus, não precisa seguir o pastor do sapatão colorido, não. Quer ouvir a voz de quem pode, é só dobrar o joelho, que ele desce para falar com aquele que está clamando. Vai dizer a história que João, ele ouve uma voz. Quer ouvir a voz de Deus, pastor Jairo? É desse jeito. Dobra o joelho e vai falar com ele. Dobra o joelho e vai falar com ele. Tem um monte de gente que ele quer ajudar Deus. Ele coloca Deus na fala dele. Mas uma forma de você ouvir a voz de Deus é só dobrar o joelho para falar com ele. Tu sai na rua, tu vê os passarinhos cantando, Deus está falando com você. Tu está dirigindo o teu carro, daqui a pouco o louvor começa a tocar e tu está sentindo a graça do Espírito de Deus, e Deus está falando com você. E a voz falou para ele assim, pastor Zilmar: João! E tem muita gente que a gente conhece que fala assim: faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. E realmente, uma das piores crises espirituais para aquele que já ouviu a voz de Deus é não mais ouvir a voz dele. Mas só consegue ouvir a voz dele, só consegue, eu estou sentindo a graça, sentir ele chamar quem tem aliança com ele. A Bíblia vai dizer que João se coloca de pé, queridos. Uramacachandaraya, Uribicalabachandarabacana. A igreja do Senhor precisa voltar a ouvir a voz do dono da obra, diz o Senhor nessa tarde. Estamos vivendo um tempo de muitas pessoas surdas espirituais. Mas o Senhor está descendo nessa tarde, nesse altar, para dizer para o Brasil: eu vou voltar a fazer a minha igreja, a ouvir a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos.
Quando a voz chama, você atende quem chama. Missionário Ivonete vai dizer que quando chama, João estava caído como morto. Mas a Bíblia diz que quando João começa a ver, ele vê um homem, oh glórias, prepara teu pulmão para dar glória. Ele vê um homem no meio dos 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, ele começa a ver um homem e uma imagem semelhante ao homem, que diz que o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos tinha fogo, os seus pés eram latão reluzentes, e vai dizer mais, que a sua voz era como o barulho de muitas águas, e ele consegue ouvir a voz do Senhor dizendo: João, escreve as minhas palavras, que são fiéis e verdadeiras. E o Espírito de Deus conduz a João as 7 cartas para a igreja da Ásia. Em todas as cartas eu termino. O Senhor acha a qualidade da igreja, mas também Ele deixa uma queixa. E eu termino para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: vocês rejeitam o mal. Vocês até são perseverantes. E vocês até são pacientes. Mas o Espírito de Deus disse para eles: mas eu tenho uma queixa contra vocês. O amor de vocês não há mais fervoroso como era no início. E o amor de vocês se esfriaram. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Não era uma igreja fraca, porque o próprio Jesus reconhece a sua grandeza. Mas era uma igreja que começou a ser e precisou a ser moldada pelo Senhor. Por quê? Porque o amor se esfriou. E sem amor não tem como fazer a obra missionária. É por amor que aqueles missionários deixaram os seus sonhos e seus projetos para viver o projeto de Deus. É por amor que tem centenas de voluntários trabalhando hoje aqui, pastor Zilmar. É por amor que homens e mulheres estão fazendo. E o Espírito Santo de Deus me trouxe hoje, lá do estado do Paraná, para dizer para alguém que está aqui nessa noite: como está a tua aliança? E como está o teu primeiro amor? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Rabacachandarabacandarai. Ai, a séria abacachuri micandaraia. Eu não posso avaliar você, o pastor da igreja não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode. Nós não estamos num evento que eu já disse aqui, não é um lugar para show, para nada. Aqui é lugar de conscientização missionária. Aqui é lugar onde a gente precisa entender o que é a história da igreja, o que é a evangelização. E a pergunta que eu faço para você é: como está o primeiro amor? O primeiro amor a gente visitava com os jovens. O primeiro amor a gente ajudava na ação social. O primeiro amor nós estávamos no evangelismo. O primeiro amor eu estava inscrita no ciclo de oração. Mas as coisas mudaram. O amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado. Por quê? Por causa do nosso egocentrismo. Por causa do eu que existe dentro de nós. Mas existe um bálsamo do Espírito Santo de Deus nessa tarde, para dizer para essa plateia que está aqui: eu quero ativar a minha aliança com você. Com a mão levantada para o céu, com os seus olhos fechados nessa tarde,
Eu quero saber onde está a primeira pessoa aqui nessa tarde que quer entregar a vida para esse Jesus que eu estou pregando. Você está aqui hoje, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. E eu quero te conhecer porque nós estamos num congresso missionário. E esse congresso é movido por almas e pelo poder da palavra que foi ministrada nessa tarde. Aonde está a primeira vida nessa tarde que quer entregar a sua vida para Jesus? Faz um sinal com a tua mão que eu vou te conhecer nessa tarde. Urimi calabachanda arabacaia céua. Oh glória, aleluia. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus nessa tarde. Jesus trouxe você aqui para salvar a tua vida, homem, para salvar a tua vida, mulher, e eu estou te esperando nessa tarde. Xaramacachuribicandaraia. Aonde está a primeira pessoa nessa tarde que quer entregar a sua vida para Jesus? Você está perto de alguém que está aí que precisa de Jesus. Talvez você parou e nessa tarde deseja reconciliar com o Senhor. Essa é a tarde, eu estou te esperando no altar do Senhor. Aramachuribicandaraia. Daniel e Samuel vai cantar agora. E você vai sair do teu lugar nessa tarde para receber do Senhor. Se tem alguém que está nos assistindo através do YouTube, das redes sociais, digita o teu nome aí, eu quero aceitar Jesus. Porque nós vamos conhecer também o teu nome e nós vamos apresentar em oração. Aleluias. Segundo o público de pessoa que eu quero orar nessa tarde. Você que quer ter a sua aliança guardada pelo Senhor até a volta de Cristo. E você que quer ter força para ficar firme na presença do Senhor. Sai do teu lugar e venha para o altar, porque o lugar da bênção está aqui hoje. Aleluia. Urimira, série, bacandaraia. Pode vir. Pode vir. Estou te esperando. Quanto mais perto do altar, melhor. Aleluia. Alabachandaraia. Pode chegar. Arabacachuribicaia. Pode vir. É tarde profética.